Fala galera do canal Info Botafogo, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Info Botafogo. Primeiro eu quero agradecer, cara, a você por você ser inscrito aqui no canal Info Botafogo, tá? Participa bastante das lives, o Quintal do Botafogo está fazendo um sucesso enorme, o After Alvinegro sempre após os jogos aí do nosso glorioso. Queria agradecer a você que comenta sempre aqui, que deixa o seu like aqui no canal e que compartilha os nossos vídeos lá nos grupos de WhatsApp, tá? É sempre importantíssima a participação de vocês. E hoje eu vou trazer um assunto aqui que eu posso falar com propriedade, porque eu conheço muito essa área administrativa e eu vi que os outros canais ainda dos meus amigos, Brownie, Fabiano, falei para eles, cara, vou falar um pouco do Jorge Braga, do CEO Jorge Braga, né? Novo CEO do Botafogo. E vou falar sobre as experiências dele e também o que ele vai fazer realmente no Botafogo, né? Eu acho que é um assunto importante, muita gente tem dúvida e eu deixo esse espaço aqui aberto hoje para a gente conversar, tá? Estou fazendo um vídeo aqui e a gente vai conversar através dos comentários. Qualquer dúvidas que vocês tiverem eu vou responder, tá? Em relação ao trabalho que ele vai realizar no Botafogo, que é pioneiro nesse sentido, tá? Algumas pessoas não entenderam, falam assim, poxa, mas o Thiago Escuro, por exemplo, é CEO do Red Bull Bragantino, tem outros clubes que tem CEO também, né? O Flamengo também tem, outros times também tem. Por que o Botafogo é pioneiro? Para a gente começar, eu queria separar em tópicos, né? Primeiro eu vou falar da experiência do Jorge Braga. Jorge Braga tem 55 anos, eu vou falar um pouquinho da experiência dele. Depois eu vou falar o que o CEO vai fazer nessa estrutura do Botafogo. E por último, por que o Botafogo é pioneiro. E visando o futuro com o clube empresa, por que isso pode ser importante, por que hoje, as atitudes de hoje já são um passo de cada vez na visão de um futuro melhor para o Botafogo de futebol e regatas, tá? Começando então pela experiência do Jorge Braga, né? O Jorge Braga tem 55 anos, o Jorge Braga é um cara muito respeitado no mercado, né? Um currículo ótimo, ele que fez economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ, então ele é economista, tem diversas qualificações posteriores, pós-graduação, cursos fora do Brasil. O Jorge Braga é um cara bem capacitado e com um currículo muito bom para poder estar hoje a diretoria do Botafogo, né? Comandando a gestão do Botafogo, o Jorge Braga, né? Então é um cara que sabe o que está fazendo, primeiro ponto de tudo. Ele não vai chegar lá para aprender, ele vai chegar já com uma vasta experiência para poder fazer uma revolução lá dentro do Botafogo. O Botafogo hoje precisa de uma transformação administrativa, digamos assim. O Botafogo precisa tomar algumas atitudes e criar novas coisas que o mundo hoje, das empresas grandes, gigantes no mundo inteiro tem e que o Botafogo está atrasado, né? Então o Jorge Braga tem 55 anos, conforme falei, diversos cursos, economista, fez sua graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro e ele criou uma empresa chamada 360 Graus, que é especializada em consultoria de recuperação de empresas, né? Aumento de receitas, trabalha ali na parte comercial, uma consultoria visando aí o crescimento do negócio, uma consultoria empresarial, né? Então, até hoje ele é dono dessa empresa, 360 Graus é o nome dessa empresa, só que também ele, além dessa empresa, ele trabalha trabalhou, né, na gestão de diversas outras empresas, né? Ele já trabalhou na extinta Telemar, né? Já trabalhou também Nextel, também outras empresas, e essas empresas, na Embratel também, já trabalhou na Embratel, e ele estava na Claro Net, né? Na Claro, com a fusão que teve com a Net, ele estava ultimamente trabalhando alguns anos já na Claro Net, era a última empresa que ele deixou agora para virar CEO do Botafogo. Então, um cara que já tem mais de 20 anos no mercado, não é um cara bobo, é um cara, como eu já disse aqui, com bastante experiência, e eu tenho certeza que ele aceitou esse desafio, talvez é o maior desafio da carreira dele. Em todas as outras empresas que ele trabalhou, ele já pegou um meio caminho andado, né? O Botafogo ele vai precisar transformar bastante coisa. Eu acho que junto com o maior desafio da carreira dele aí, talvez seja só o empreendimento dele da 360 Graus. Criar uma empresa não é fácil, né? Então também acredito que está em paralelo como um dos maiores desafios da carreira dele, o Jorge Braga. Mas beleza, vamos agora tocar para o segundo tópico,
que eu acho que é o mais importante, né? A carreira dele, eu acho que todo mundo já deu uma olhadinha, já viu já que ele teve essa passagem por grandes empresas, mas vamos talvez ao assunto principal, né? Qual vai ser o trabalho que o CEO vai fazer no Botafogo? Né? Para a gente tentar aqui fazer de uma maneira simples, para que você que está me assistindo entenda, o CEO, ele tem na estrutura do Botafogo hoje 100% de autonomia, isso dito pelo presidente Durcésio Mello. Né? Então, tem o Durcésio Mello como presidente, como o topo da pirâmide, né? E o CEO vai ficar abaixo somente do Durcésio. Isso por questões jurídicas, né? Por quê? Porque o Botafogo ainda é uma entidade sem fins lucrativos, né? É uma associação. Então, o Botafogo precisa, por conta do seu estatuto, ter um presidente. Então, o presidente precisa assinar todas as coisas, né? Então, o Durcésio ele continua sendo o topo da pirâmide, foi eleito para isso. E o Durcésio resolveu colocar um CEO abaixo somente dele. É nesse ponto que eu digo que o Botafogo é pioneiro no futebol brasileiro. O CEO, geralmente, ele entra nos clubes como um diretor executivo. E o diretor executivo ele está abaixo dos vice-presidentes, né? No modelo de associações. Né? O Botafogo não. O Botafogo é pioneiro nisso porque o Botafogo coloca o CEO abaixo somente do presidente. Então, o Vinícius Assunção, que é vice-presidente geral do Botafogo, está abaixo do CEO. Assim como o vice-presidente social, o vice-presidente de futebol, que é o próprio Durcésio, né? O CEO está ali como o segundo cara da pirâmide. E o Durcésio disse que ele vai ter total autonomia para tocar todos os projetos. O Durcésio Mello só vai ficar ali com a caneta na mão assinando as decisões do CEO, que virou uma espécie de presidente. Se realmente o Durcésio Mello cumprir com a palavra dele, o CEO vai virar como se fosse um presidente do Botafogo. É isso que eu queria passar essa visão para as pessoas, porque as pessoas não estavam entendendo muito bem como é que seria o papel ali da liderança do CEO, né? É exatamente isso. Repetindo para vocês, se o Durcésio cumprir com a palavra dele, o CEO vai exercer um papel de presidente no Botafogo, vai tocar tudo, e aí no final, por questões jurídicas, vai passar para o Durcésio e falar, assina para mim, porque legalmente é você que tem que assinar. Então, o que ele pode mudar no Botafogo? As pessoas estão pensando assim, poxa, mas o que o CEO vai fazer, né? O CEO vai contratar algum jogador? O CEO vai... O que basicamente o CEO vai fazer? O Botafogo já tem um diretor de futebol, que é o Eduardo Freeland. Já foi contratado e está com 100% de autonomia para tomar decisões. O Eduardo Freeland está abaixo do CEO, né? No organograma do Botafogo, né? Então, quando a gente pensa no CEO, o CEO não vai contratar um atleta, o CEO não vai contratar um técnico, mas ele pode, por exemplo, não gostar do que o Freeland está fazendo e sugerir uma troca do comando. Por exemplo, eu estou usando um exemplo aqui. Até acho que, por exemplo, atualmente o Freeland está fazendo um ótimo trabalho, mas um exemplo hipotético aqui, daqui a um ano e meio, as coisas não estão acontecendo, o CEO vai poder chegar e trocar o Eduardo Freeland. Pode partir dele essa decisão. Assim como pode partir dele uma decisão de trocar todos os diretores que estão abaixo dele. Diretor de marketing, diretor do RH, diretor jurídico. Ele pode trazer pessoas de confiança dele também. Ele mesmo falou que vai chegar, vai conversar, vai fazer um diagnóstico, vai conversar com as pessoas. Então, o CEO está, repetindo para vocês, como o topo da pirâmide. Ele vai poder fazer essa reestruturação do Botafogo. E que reestruturação é essa? A reestruturação pro futebol, ela entra como se fosse uma reestruturação e uma evolução indireta. Por que uma evolução indireta? O CEO ele vai ficar mais no âmbito administrativo, ou seja, hoje o departamento comercial do Botafogo, ele tem muitos profissionais até qualificados. Tem o Caio Araújo, por exemplo, que é um amigo meu, um abraço pro Caio, que é gerente do Botafogo. Tem outras pessoas, eu não vou falar todos os nomes aqui para eu não esquecer e ser injusto, né? Mas o Botafogo tem diversas pessoas qualificadas lá dentro. Mas o que o Botafogo não tem hoje é uma gestão que trace metas, objetivos no âmbito administrativo, projeção de cargos e salários. O Botafogo não tem. Tem gente que está ganhando o mesmo salário lá há décadas. Então, Botafogo precisa entrar no século XXI, precisa fazer uma projeção, um plano de carreira. O Botafogo precisa fazer um compliance, que o Botafogo não tem compliance hoje em dia, que é toda aquela parte de gestão de pessoas, né, que toda grande empresa precisa ter.
O Botafogo precisa fazer uma governança corporativa. O Botafogo precisa, por exemplo, ter um planejamento financeiro, cara. O Botafogo tem hoje isso, né? E outra grande contratação do Botafogo também, antes da vinda do CEO, um outro amigo meu, um abraço para ele, Alessandro Langoni, que é o controller do Botafogo, né? Que é o gerente financeiro do Botafogo. Trabalhei com ele durante 3 anos na minha antiga empresa, então o Botafogo já começou a se cercar de pessoas muito competentes e agora vem o CEO para poder ser o líder desse projeto, dessa mudança administrativa do Botafogo, né? O Botafogo realmente ser uma empresa no nível das gigantes do que tem no mundo, né, cara? Empresas não só do futebol, mas do ramo do varejo, do ramo da imobiliária, do óleo e gás, do petróleo, enfim, de todos os ramos. Qualquer empresa precisa estar atualizada no mercado em relação a tudo isso que eu falei aqui do âmbito administrativo. O Botafogo precisa tratar os funcionários de forma correta, atualizada, traçando objetivos, metas, cobrando eles por isso. Os funcionários que não estiverem rendendo vão ser trocados, os funcionários que estiverem rendendo vão saber que vão ganhar promoções, vão ter aumentos nos salários. Isso tudo o Botafogo hoje não tem muito bem definido, né? O Botafogo hoje não tem a figura de um controle interno, por exemplo, que é um processo bem desenhado, né? Que todos os processos bem desenhados. O Botafogo não tem. Aliás, o Botafogo tem um controle interno, mas não tem, por exemplo, a figura de uma auditoria interna, né? Para controlar isso, né? Enfim, então o Botafogo tem aspectos a avançar, né? Tem muita coisa a avançar, essa é a verdade. E a gente espera que com a chegada do CEO, no âmbito administrativo, essas coisas evoluam. E isso reflete diretamente no futebol. Se você tem um setor de marketing, um setor comercial bem estruturado, qualificado, com metas, objetivos, projeção de salários, funcionários motivados, você consegue trazer um retorno em marketing, um retorno em patrocínios para o Botafogo, né? Botafogo hoje que luta para ter patrocínio Master, né? Botafogo teve a Caixa Econômica Federal como patrocinador Master, depois teve a Goldmit agora, mas Botafogo, desde a Guaraviton, por exemplo, lá em 2014, 2013, o Botafogo não tem um patrocínio Master com números grandes, né? Lembrando que a Viton 44 pagava mais de 20 milhões para o Botafogo. Depois disso, o Botafogo não teve mais. Então, o Botafogo precisa melhorar em alguns aspectos, né? A parte jurídica do Botafogo, a torcida às vezes reclama, poxa, o Botafogo perde muita ação na justiça, o Botafogo acaba sempre perdendo. Passa por uma mudança de gestão, metas, objetivos, cobranças. Se um jurídico está perdendo muito, a gente precisa entender por que o jurídico está perdendo muitos processos. Será que tem que haver uma troca? Será que está acontecendo? Vamos na raiz do problema. O CEO vai fazer isso, esse diagnóstico, né? Então, e o CEO vai poder contratar um diretor jurídico da sua confiança que vai reportar ele. Ele vai cobrar o diretor jurídico vai comandar a tua área. Gerente jurídico, advogados. E aí o CEO vai falar, vem cá, o diretor jurídico. E aí, por que está acontecendo da gente perder tantos processos? Então o CEO vai chegar já fazendo isso. A gente já tem diretor jurídico, a gente já tem um gerente financeiro. Provavelmente agora a figura do diretor financeiro deve ser contratado agora através do CEO. O CEO deve trazer um diretor financeiro que é chamado de CFO, né? Tem o CEO e tem o CFO, que é um diretor financeiro que deve ser contratado pelo Botafogo. Então, basicamente, essa estrutura, o que o CEO vai fazer, né? Ele vai ficar mais ali indiretamente comandando todo o piano, né, do Botafogo, né? Toda a engrenagem do Botafogo vai ser comandada pelo CEO. E isso vai refletir no campo. Vai refletir no campo mais na frente, né? Não adianta você achar que a casa está desarrumada, limpar ela rapidinho aí para chegar uma visita. Não adianta. Quem convive ali na casa todos os dias sabe que a casa é uma bagunça. Então não adianta você tentar achar que num domingo vai receber uma visita, vai dar aquela limpada lá para mostrar que está tudo bonitinho, sabendo que de segunda a sábado a casa é uma bagunça total. Para isso que o CEO está chegando, para realmente deixar a casa organizada. E eu desejo sorte para o Jorge Braga, seja muito bem-vindo. Eu acho que o Botafogo tá chegando no século XXI agora. Presidente do Césio Melo, parabéns pela gestão, pelas decisões, por cumprir as promessas que você falou na campanha. Eu fico muito feliz, cara, em ver que o Botafogo realmente no âmbito administrativo, realmente em 2021, com 21 anos de atraso, o
Botafogo resolveu entrar no século XXI. Beleza? Galera, deixa aí seus comentários, a gente vai conversar bastante, é um assunto longo, esse vídeo já deve estar longo também. Mandem comentários, bastante comentários, a gente vai conversando por aqui. Se inscrevam no canal, deixem um like nesse vídeo. Até a próxima. Valeu, galera!